Olá, colegas, professor Ferreira, do canal Master Ferreira, Descomplicando a Matemática. Nós iniciaremos uma série de videoaulas tratando sobre a função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Nós temos na função quadrática um recurso de excelente valor para a resolução de problemas, mais especialmente na área de modelagem. Alguns problemas nós podemos tratar como associados à função polinomial do segundo grau. No entanto, nós, em algumas situações, necessitamos escrever a expressão algébrica que representa esta função. Eventualmente, podemos ter apenas a descrição do problema. Em outras situações, nós partimos do gráfico da função. É-nos dado o gráfico da função e, a partir do gráfico, nós precisamos escrever a expressão algébrica da função. E é sobre isto que trataremos nesta série de videoaulas. Ou seja, dado o gráfico da função em determinadas circunstâncias, como nós escreveremos a expressão algébrica da função polinomial do segundo grau. Então, observe bem este comando. Nós temos pelo menos 3 expressões para escrevermos a função quadrática. A primeira nós conhecemos como a forma polinomial, é a forma mais comum de nós identificarmos a função polinomial do segundo grau. Por quê? Porque fica explícito o expoente da variável independente. Então, esse expoente sendo 2, o maior expoente da variável independente sendo 2, já caracterizamos como sendo uma função polinomial do segundo grau. E ela recebe esse nome aqui de forma polinomial porque observe que ela é uma soma de monômios. E uma soma ou uma adição de monômios caracteriza um polinômio. Então, nós temos aqui um monômio de segundo grau, nós temos aqui um monômio de primeiro grau. Observe aqui que o expoente da variável aqui é 1, né? E como é 1, nós podemos ocultá-lo, né? Não há necessidade de explicitá-lo na expressão. E nós temos aqui o termo independente, e que estaria associado ao expoente 0 da variável independente, já que o valor elevado a 0 equivale a 1, e multiplicado pelo valor c fica c vezes 1, por isso que escrevemos apenas o c como sendo o termo independente. Então, esta forma aqui é denominada a forma polinomial da função quadrática, né? E também, por isso, identificada que é do segundo grau, esse polinômio, nós denominamos função polinomial do segundo grau. Uma outra forma de escrever a função quadrática é a forma fatorada. A forma fatorada. E de onde veio esse nome, fatorada? Porque ela representa um produto de valores, um produto de fatores. Você tem um fator, outro fator, outro fator. Então, esse produto de valores, ou cada termo de um produto é conhecido como fator, então nós temos uma forma fatorada de escrever a função polinomial do segundo grau. Perfeito? Sendo que, tanto na forma polinomial como na forma fatorada, você observa que existe esse parâmetro aqui, parâmetro A. Aqui também existe o parâmetro A. Tá? Lembrando que este parâmetro ele deve ser um número real diferente de 0. Tá? Um número real diferente de 0 para caracterizar
a função polinomial do segundo grau. Observe que na forma fatorada, nós não temos explicitamente os parâmetros b e c. Não temos. Temos apenas o parâmetro a. Mas nós temos aqui na forma fatorada os valores das raízes da função quadrática. Ó. As raízes. Essas raízes x' e x2', né? Na realidade são raízes, são zeros da função. O termo correto é zeros da função. Falamos de raízes quando tratamos de equação do segundo grau. Quando nos referimos à função, a expressão correta é zeros da função quadrática. Tá? Então, aqui, na forma fatorada, nós necessitamos conhecer os valores dos zeros da função. E os zeros de uma função quadrática, elas existem quando o discriminante é maior ou igual a zero. Perfeito? Nós já vimos isso lá no estudo da função quadrática preliminar. Então, para nós escrevermos na forma fatorada, nós necessitamos conhecer os zeros. Se não houver zeros reais, então não vamos escrever, não podemos escrever na forma fatorada, dentro do conjunto dos números reais. Perfeito? Então, observe. Aqui, na forma polinomial, necessitamos conhecer os parâmetros a, b e c, ou os coeficientes a, b e c. Aqui, na forma fatorada, necessitamos conhecer o coeficiente a e os zeros da função. Perfeito? Lembrando que só há zeros reais se o discriminante for maior ou igual a zero. Perfeito? E a terceira forma de nós escrevermos a expressão de uma função polinomial do segundo grau é conhecida como a forma canônica. E a forma traz esse modelo aqui. Y menos y do vértice é igual a A, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado. Observe que agora nós não temos aqui os zeros da função, nós não temos também os parâmetros b e c, mas nós temos outros valores que necessitamos conhecer para escrever a fórmula, a expressão nesta forma canônica. Precisamos conhecer o y do vértice e o x do vértice e o parâmetro a. Né? O parâmetro a, você observa que ele está nas três formas. Perfeito? Mas aqui na canônica, nós precisamos conhecer quem é o y do vértice e o x do vértice. E onde é que eles estão? Estão aqui no gráfico. Olha, observe só. Nós temos o gráfico aqui. Esse gráfico é conhecido como parábola, representativo da função polinomial do segundo grau. E esse ponto aqui, ó, este ponto da parábola é conhecido como vértice da parábola. E associado a este ponto, nós temos o y do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Perfeito? Temos o x do vértice e o y do vértice. Esses dois valores, nós podemos transportá-los para a expressão algébrica da função quadrática. Então, nós escrevemos assim, y menos y do vértice igual a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado. Um detalhe, aqui esse y, ele é a imagem da função. Tá? Observe que aqui no gráfico, associado ao plano cartesiano, ao eixo y, nós temos a imagem da função. Então, aqui nós podemos substituir o y pela imagem da função. Perfeito? Então, nós também podemos escrever isso aqui, passando esse y do v positivo para o segundo membro, nós podemos escrever assim, ó, y igual a A, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice. Ou, na forma utilizando a notação de função, nós podemos escrever assim, ó, f de x, já que o y ele está associado à imagem da função, é igual ao parâmetro a, que multiplica x menos o x do vértice, mais o y do vértice. Lembrando que aqui é ao quadrado.
Perfeito? Então, essas são as três formas básicas de nós escrevermos a expressão algébrica de uma função quadrática. A forma polinomial, que é a mais comum, a forma fatorada, quando nós conhecemos os zeros da função, e eles existem, lógico, na situação em que eles venham a existir, e na forma canônica, que trabalhamos ali com os parâmetros associados ao vértice da parábola. Perfeito? Nas próximas videoaulas, nós vamos explorar cada um desses modelos, né? Nós vamos observar como nós podemos obter os parâmetros que nos permitirão escrever a expressão algébrica da função a partir do conhecimento do gráfico, ou seja, a partir do desenho da parábola. Ok? Professor Ferreira, canal Master Ferreira, Descomplicando a Matemática. Nos encontraremos no próximo vídeo. Um abraço a todos.